Olá, de volta. Olá, de volta a Plural Entrevistas, segunda edição desta terça-feira. Mais uma vez aqui, vamos saber como está a temperatura aqui em Santa Rosa. Na primeira edição nós estávamos com 6 graus, aumentou 4, 10 graus é a temperatura nesse momento aqui em Santa Rosa. A umidade relativa do ar em 76% e a sensação térmica menos 9 graus. O Plural Entrevistas, segunda edição, vem já há várias semanas trazendo aqui os presidentes de partidos para as próximas eleições. Todos os presidentes estão sendo convidados pelo Plural Entrevistas e nós já conversamos aqui com o presidente do PCdoB, PSDB, do PT, presidente também do PDT e hoje mais um presidente na condição de interino, porque a presidente não pôde participar, como ocorreu também com o Collor, que é vice-presidente. O presidente, por ser um idoso, está em sua casa, não pôde participar, então vem o vice-presidente. E hoje é mais uma condição igual a esta. Estou tendo o prazer de receber aqui hoje o vice-presidente, na condição de presidente interino, Dr. Benedetti, do Republicanos. E nós vamos falar sobre as projeções e construções da sigla para as próximas eleições, que, como já falamos em várias outras entrevistas, será uma eleição muito atípica aqui em Santa Rosa. 5 candidatos se dispuseram a concorrer à prefeitura. O Dr. Benedetti é um deles, mas hoje ele vai falar na condição de presidente interino do Republicanos. Dr. Benedetti, bom dia, seja bem-vindo ao Plural Entrevistas. Bom dia, Silvio Brasil. Bom dia a nossos seguidores e correligionários. E bom dia a todos os gaúchos, já que o portal é uma das emissoras que atinge o estado todo. Doutor Benedetti, vamos começar pela majoritária, né? Muitas construções estão sendo feitas, o Plural Entrevistas está tendo essa responsabilidade de conversar com os partidos para que a comunidade em si, principalmente os eleitores, saibam de que forma está sendo feita toda a construção das siglas para as próximas eleições. Os Republicanos não é diferente, vem também fazendo construções, vem também fazendo conversações, inclusive já foi visitado por outros partidos, como nós já falamos aqui abertamente. Como estão essas construções para a majoritária? O senhor é o pré-candidato do partido para a prefeitura e, obviamente, todos os partidos buscam suas coligações na majoritária, porque somente na majoritária é possível fazer essas coligações. Como estão essas construções do seu partido para as próximas eleições? Silvio, primeiro, só para coadunar com o que você falou no início do programa, eu estou aqui representando a nossa presidenta, que é a Jaqueline, e ela, no horário comercial, ela não tem como, porque ela trabalha fora do município. Então eu estou aqui substituindo. E nós temos no Republicano uma coisa que é a essência nossa, que é a construção das coisas, né? Nós conversamos com todos os partidos, todas as agremiações envolvidas em Santa Rosa, que na época eram em torno, habilitadas em torno de 12 a 15. 12 nós conversamos, tem 15, e provavelmente até a homologação vai estar em torno de 17 a 20 siglas partidárias que poderão representar ou ser representadas em Santa Rosa. Nós queremos dizer que isso tudo é uma construção. Nosso partido tem um referencial fixo que é a sua base, que está no seu estatuto e nos seus princípios. Então, o nosso partido não abre mão dos princípios, que é a formação do nosso partido. Hoje, o nosso partido é o que mais cresce no Brasil, e é um partido novo, é um partido que tem 18 anos. Então, está debutando, como diz o outro, a recém. Você sabe que nosso partido foi fundado por o grande ex-presidente da República, vice-presidente da República, José de Alencar, em 2002, se não me engano. Então, nós somos um partido que já vem desde a sua construção, formado por pessoas liberais e conservadores nos costumes. Isso é a essência dos Republicanos. Então, é um partido que busca coligar, busca a aderência de certos partidos que vem ao encontro, aliás,
o que está no nosso estatuto. Então, nós conversamos com todos os partidos e agremiações de Santa Rosa. E isso fez com que nós nos apresentássemos e colocasse os nossos princípios e as nossas propostas, que estão virando pautas e objetivos, né? Então... Propostas essas que você já falou quando deu entrevista para o Leonardo Vicina, algumas das propostas, né? Silvio, nós temos muito mais propostas. Hoje até, são propostas do partido, e a qual provavelmente o pré-candidato a prefeito está levando junto, entende? Mas as nossas propostas são discutidas, são propostas totalmente inovadoras, são propostas de empreendedorismo e são propostas de não da mesmice, aquilo que o Leonardo fala, a mesmice aqui não tem. Nós realmente são uma renovação e são as propostas que podem vir a tirar o município dessa estagnação que está. Com quais partidos o Republicanos está fazendo essa construção? Bom, o PSD, até mesmo pelo próprio presidente, o seu Edson, né? Ele falou aqui numa entrevista, ele está sendo convidado novamente a vir aqui ao Plural Entrevista. O PSD, ele garantiu que estava fechado com o Republicanos. É, tá? Exatamente isso. E numa entrevista anterior, né, o presidente de um partido disse, inclusive o próprio Democratas, que estariam tentando também construir uma parceria com o PSD. O PSD está selado com Republicanos, ou Benedetti? Exatamente. O presidente Schroeder, que representa a agremiação e é o presidente que tem conduzido isso aí, ele desde o princípio, por coadunar com as nossas propostas e por ser da mesma frente ideológica, desde o início ele se mostrou receptivo a nós e aderente ao nosso programa e disse que está conosco. Então o PSD é um dos partidos que confirmou isso. Nós temos mais partido na coligação. E quais são esses partidos? Porque é o seguinte, eu sei que o PL já fez uma sabatina com você, o PL já fez uma sabatina com o Collor, o PL também vai fazer outras sabatinas e conversou com você, fez uma sabatina muito séria com você. Quais são esses outros partidos que o Republicano vem conversando? O PL fez uma sabatina, como você falou, muito séria, mas nós colocamos o que nós pensamos e o que nós fazemos e as nossas propostas. Eles vão decidir isso, né? Eles vão decidir, não sei, disseram que ia ser essa semana que passou ou essa semana vindoura, não sei. Mas eles são um partido que era o Partido da República, era o PR, né? PR, o Partido da República. Eles têm um presidente estadual que joga politicamente, né? Entende? Ele vai fazer conforme as conveniências eleitorais deles. E a gente viu isso pelo pessoal que migrou para o PL. O PL é um partido que foi criado nos últimos 30, 60 dias em Santa Rosa. Antes ele estava desmobilizado e está sem representação. Então é um partido de formação nova em Santa Rosa, com pessoas novas, mas que são tutelados pelo presidente estadual, né? Nessa sabatina que o PL fez com você e com o Partido Republicanos, apresentaram algum nome de repente para compor uma chapa com você na majoritária? Não, eles colocaram à disposição um portfólio de pessoas que poderiam vir a compor alguma coisa. Mas o intuito da reunião não foi para discutir vice-prefeitura ou prefeitura. Foi para discutir... Coligação. Bom, outro partido também que você vem conversando, eu gostaria que você citasse outros daqueles que eu sei, que eu tenho conhecimento, é o Democratas. Como está essa construção com o Democratas? O Democrata é um partido que fecha ideologicamente muito conosco e desde o princípio sempre aventou a possibilidade de nós estarmos juntos. É um partido de centro-direita, que é bem definido. O seu presidente, o André, deixou bem claro que eles querem crescer muito no legislativo, para ter representação popular na Câmara de Vereadores. E eu acho que isso é uma boa ideia, porque a democracia é representar o povo. Certo. E eles estão no mesmo pensar que eu penso. É um partido que ideologicamente a gente fecha junto, e as agremiações e as suas diretorias, elas tiveram um bom encontro
e a gente vai, no andar da carruagem, como diz o outro, nós vamos negociando essas situações. Tem mais algum outro partido que esteja conversando com republicanos, você na condição de presidente aqui nessa O entrevista? PRTB, desde o início, sempre é um partido de direita, né? Que também fecha com a maioria dos nossos princípios e dos nossos objetivos. É outro partido que provavelmente vai ficar... Já tem o nome como pré-candidato a prefeito do PRTB, mas isso, o Roberto Birkel. Isso aí, como você falou, nós temos 5 pré-candidatos e nós temos 11 pré-candidatos com vontade de compor conosco, entende? Então, isso é uma construção, né? Então você abre um leque para, de repente, haver uma construção com o PRTB, para que o PRTB, de repente, possa vir a fazer parte junto do Republicanos. Silvio, todos os partidos que fecham conosco nos seus princípios e em nossos objetivos estão convidados a coligar conosco. Isso é uma determinação de vontade. Nós não vendemos cargos e não vendemos situações e nem compramos partidos ou fizemos qualquer outra coisa. Desde o início, Silvio, deixar bem claro isso, republicano corria em faixa própria. O republicano fez o que a boa política diz. Nós fomos ver a construção do nossos pré-candidatos à vereança. E nós somos o primeiro partido, não sei se não é o único, que tem nominata completa para isso. O vice-prefeito, a vice-prefeitura, nós nunca nos preocupamos com isso, porque ela não é também moeda de troca e nem moeda de negociação. Eu já vou lhe dizer, o republicano, ele tem um objetivo e as pessoas que aderirem ao objetivo têm grande parte nesse traçado aí que a gente planejou. Muito bem. Você é o vice-presidente do Republicanos e você é o presidente regional do Republicanos. Exatamente. Aqui em Santa Rosa. Você ocupa essas duas posições de destaques dentro do partido, ou dentro da agremiação que seja, né? Você vem construindo, vem tentando construir, ou melhor, os outros partidos vêm tentando construir com você, que é o PL Democratas, você citou agora o PRTB também. Perguntei se algum partido citou o nome para você, para de repente compor, junto com você, a majoritária, sendo como vice. Não. Eu tenho dito aqui, Benedetti, que essas eleições elas são atípicas em todos os Exatamente. sentidos. Em todos os sentidos, principalmente porque o vice virou não um coadjuvante, mas um ator principal, principalmente para outros partidos. Você disse que no teu partido, o vice, você não tem essa preocupação com o vice. Qual é o critério que você vai usar, Benedetti, para você ter o teu vice no teu partido? Viu, Silvio? Eu vou concordar contigo com tuas afirmações anteriormente aí. Uma eleição totalmente atípica em relação ao que eu vi nesses 30 anos de Santa Rosa. É que tu tens que entender, o republicano é um partido que veio que está sendo construído isso em Santa Rosa há em torno de 4 a 5 anos, desde que eu cheguei ao partido. E você também alencou aí que eu sou o coordenador regional do Republicano. São 150 municípios. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos colocando a majoritária em Santo Ângelo, que é um colégio eleitoral maior que o nosso, com o ex-prefeito Lima, que saiu de uma agremiação com a MDB e trouxe junto vereança, sem precisar negociar do ponto de vista econômico, político, de cargo, qualquer coisa. É adesão ao republicano. O republicano, só para ele dizer, em São Luís Gonzaga, somos majoritária com o ex-prefeito Dil lá também. Somos majoritária em Porto Xavier com o Menin, que é o vice-prefeito. E as agremiações tradicionais dos progressistas e dos MDBistas estão brigando para ser vice. E ele vai escolher. Em Santa Rosa não vai ser diferente, quero deixar bem claro para vocês. Nós não fizemos a velha política. Nós, o que temos do passado é o conservadorismo nos costumes, mas abominamos a velha política. Só para te confirmar essas minhas verdades, ontem à noite e hoje de manhã, a nível de Brasil, estão dizendo que o presidente da República vai ter que fazer aquilo, dar cargo, isso e aquilo. E aí eles foram buscar o Centrão. Nós somos considerados Centrão. Toda hora que eles falam do Centrão, botam lá os 5 partidos. PL,
DEM, republicanos, esses três partidos como centro e os progressistas como centrão. E aí ontem eles foram negociar com o centrão. Quais os partidos que pegaram cargo? Progressista e o PL. Daquele que foi caçado lá do PL, o presidente nacional lá, o baixinho, que do meu tamanho lá, não sei como é que é o nome dele lá, Costa Neto, alguma coisa assim. Então, mas o nosso partido se negou a apoiar o atual governo, dizendo qualquer coisa em favor de cargo. Pode ver que o republicano não tem cargo. E nós somos o vice-presidente da Câmara Federal. É o Maia, depois é nós, é o Marcos Pereira, o nosso presidente que é. Então, nós não só falamos em renovação, nós não só fazemos crítica à política antiga, nós a fazemos na prática. Então não adianta só falar, que depois eu vou te dizer, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Então, infelizmente, nós temos só uma verdade. Nós somos verdadeiros e autênticos e queremos o melhor do povo. E quem fechar com nossos princípios tem grande chance de almejar o cargo de vice-prefeito. Viu, Silvio? Muito bem. Olha, fechar com os princípios do republicano. O Democratas tem a mesma posição filosófica, tá? Exatamente. Velha política, não. O PRTB tem a mesma posição filosófica, velha política não. O PSD tem a mesma posição filosófica, velha política não. O PSD está fechado, como você confirma aqui. Sim. E eu estou trazendo o presidente do PSD aqui para ele também confirmar, em virtude que outros dois partidos citaram que estão construindo com essa sigla, tá? Vou trazer aqui. Esses partidos fecham filosoficamente, na filosofia do partido, é isso mesmo, tá? Bom, o vice vai sair dentro de algum desses partidos? Qual é o critério? Volto a perguntar para você, qual é o critério que você vai usar para escolher o teu vice? O critério, você não sei se lembra, quando começaram a especular nosso vice, é um Mourão. O que significa um Mourão? Um Mourão para o doutor Benedetti e para o partido significa um cara fiel e leal. Não posso, eu tenho que entender, eu não posso vir por conveniências políticas um vice. Você vê no o vice vai me substituir na eventualidade. Você vê no vice-presidente Mourão um homem fiel e leal. Exatamente. Você vê essa imagem dele. Exatamente, é isso aí. E é isso que você quer trazer para exatamente. Pro republicano. Exatamente. Quando eu me senti confiante e fiel, eu já te disse, tem 11 pré-candidatos. 11. Nós vamos escolher. Nós não vamos ser escolhidos. É diferente. Vê bem, eu disse aqui e vou continuar dizendo. Cada um tem a mulher que quer, o time de futebol que quer, a religião que quer e vai ter o vice que quer. Eu não vou ser imposto e nem republicano vai ser imposto. Nós não fizemos a velha política. Nós somos diferentes. E é isso que eu quero que o povo de Santa Rosa perceba. Que quem quer votar nas coisas do passado tem candidato aí. Quem quer votar na mesmice tem candidato aí. Entende? Quem quer votar contra a corrupção, está aqui o candidato. Quem quer votar em renovação, entende, no futuro, ou nos apoiar, está aqui o candidato. Os republicanos têm um candidato que pensa assim. Então, o povo, isso aqui é uma democracia. A essência do Partido Republicano é a democracia. E a democracia é o quê? Alternância de poder, representação do povo. Gente... E vocês têm que ver, o povo tem que perceber que vim aqui falar coisas bonitas, isso e aquilo. Eu fico envergonhado com certas pessoas que são antipolíticos e vêm falar bobagem. Por isso que eu sou um cara que quer que a educação se desenvolva. Supondo que as eleições, eu vou colocar supondo, porque inclusive eu, numa entrevista aqui com outros candidatos, eu disse, eu não me arrisco mais a falar eleições 2020, né, porque ficou muito complexo isso agora. Mas supondo que seja no dia 4 de outubro, quando você pretende vir aqui na bancada do Portal Plural, é aqui o compromisso do Benedetti, na bancada do Portal Plural, anunciar o teu vice que vai entrar sem que eu saiba, sem que o Leonardo saiba, sem que o John saiba, sem que o Gelson saiba, sem que o Luciano e o Pávio saiba quem é antes da abertura dessa porta do estúdio. No dia 20,
começa as convenções. 20 De julho. de julho. Julho 20. Tá. E nós, já posso dizer, se for mantida essa data, nós seremos o primeiro partido. Dia 20 de julho. Eu sempre gosto de ser o primeiro em tudo. E se for postergado para dia 6 de sim. dezembro? Então, bom, aí eu vou ter que ver os novos prazos. Tá. Aí posso te dizer que aí pro dia 15 de julho eu trago o cara aqui. Entende? E você, como eu te prometi aqui pro portal e para ti, tu vai ser o primeiro a saber. Muito bem. Então, eu sei que tu vive me impressionando, Silvio, mas não é curiosidade nem angústia, mas eu não posso escolher mal. Tu escolhe mal, você vê que quando a gente casa, escolheu mal, o divórcio depois é uma coisa difícil, né? Então, eu por isso que eu te faço aquela analogia que eu coloco nas minhas afirmações. Tu tem a mulher que quer, o time de futebol que quer, entende? O político que quer, entende? E eu vou ter o vice que eu quero, entende? Agora, não vou ter um vice que vai ser imposto. Negativo, entende? Nós estamos avaliando, estamos observando e pode ter certeza, Santa Rosa só ganha com isso. Só ganha com isso. Nós somos altamente, não meio democrata, nós somos democrata mesmo, nós somos um partido, o Partido Republicano vê na sua essência a democracia. Tem uma pergunta que eu comecei a fazer a todos os candidatos, e você não será diferente, que é sobre a posição da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste, da FAMURS, com outras entidades, em que mandaram uma carta aberta para a bancada do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados e também estarão mandando uma carta aberta para o Congresso, ou seja, também para os senadores, sobre a sugestão das entidades entre FAMURS e a MUFRON e outras entidades. Pode parar, Silvio. Para postergar, para postergar as eleições para 2022, se tornando uma eleição unificada, ou seja, para vereador, para governador, para prefeito, para deputado estadual, federal, senador e presidente, numa eleição unificada somente em 2022. O que você acha dessa proposta que não está em análise? Essa proposta não está sendo discutida, é só uma sugestão da MUFRON e de outras entidades. Não é só a MUFRON. Não, tem outras entidades. 497 prefeitos. Acabei de falar, tem outras entidades. Pelo amor de Deus, isso é o maior golpe na democracia. Qual a tua opinião? Minha opinião, o maior golpe, isso é prevaricar. E quem está no poder quer continuar no poder. Nunca vi disso. Nisso um ministro disse, impossível ser adiado desse ano as eleições. Isso é o bom senso. Isso é o bom senso. Mas, cara, estão querendo tirar a população para bobo. Vocês já viram um cara que foi eleito para ficar 4 anos, ele quer sempre a reeleição, quer se manter no poder. São todas essas pessoas, todos são golpistas e contra a democracia. Isso chega a me dar asco, nojo. É isso que chega a me dar nojo desses políticos. Por isso que eu falo em renovação, isso aqui. Esses caras querem continuar no poder, porque olha quem é que deu essa sugestão e quem é que levou. Olha, tinha que ter vergonha esses caras que assinaram, todos eles. Se o do nosso Santa Rosa também, o que não é difícil, né? O que não é difícil de ter vergonha. Então, assim, isso é inadmissível. Eu já vou te dizer uma coisa aqui, que o Delfim Neto falou numa entrevista, se eu não me engano, um dia de madrugada, eu não conseguia dormir, eu liguei a televisão e vi lá o Delfim Neto falando. Ele falou 3 coisas, que 2 eu me lembro, que é o mal desse país. Associação, tu falou associação, corporações, essas coisas aí, isso é um mal para o desenvolvimento de qualquer coisa, porque são sectários, só pensam em si. E essa associação de municípios estão pensando os seus representantes em perpetuar no poder. É a mesma coisa, cara. Então, isso é vergonhoso para a democracia, vergonhoso. Não se esqueçam que a Coreia do Sul, no ápice da pandemia, fez eleições. Sabe por quê? Porque lá o nível de conhecimento, a cultura, está um pouco bem melhor do que a nossa. Que é o que os republicanos querem fazer. Educação. Esse povo precisa de educação. Tanto é que a maior perda nessa pandemia não vai ser econômica, vai ser educacional. Isso vocês têm que entender.
Isso vocês têm que entender. E a postergação das eleições para o dia 4 de outubro para 6 de dezembro, como você vê isso? Quem você acha que leva vantagem nisso? Os novos candidatos levam vantagem por ter mais tempo para trabalhar, ou aqueles que já estão no poder levam melhor vantagem por já estar no poder e poder incrementar ainda mais? Não, muito pelo contrário. Só vai ter vantagem com postergação quem está no poder. Essa história de que poder pode trabalhar mais tempo, história, porque não vai ser aumentado os 45 dias. Para trabalhar, eu já te disse, Silvio, nós começamos a trabalhar a prefeitura há 2 anos. Quem começou agora, meu filho, não é por causa de 2 meses que vai melhorar. Para com essa premissa de dizendo que é melhor para o povo. Não é. Prorrogação, protelação é ruim sempre, em qualquer situação, não é só na política. Não é só na política. Protelar, prorrogar é sinal que algo não está dando certo. Nós temos que fazer tipo a Coreia do Sul fez. O que é isso, gente? Então você defende as eleições no dia 4 de outubro? Mas não tem nem dúvida. Sei que sou voto vencido, isso faz parte da democracia, mas é uma piada. É que a falta de cultura nossa faz com que isso e aquilo. Depois nós vamos comentar o porquê disso, né? Bom, saindo agora da majoritária, o Benedetti acabou de falar das construções dos partidos, também da questão do seu vice, né, com 2 datas propostas aí, se o cenário permanecer esse, nós vamos estar juntos, porque o Benedetti sabe que quando eu me comprometo, eu vou estar sempre cobrando, como ele mesmo falou que eu cobro. Pode cobrar mesmo. E agora vamos para a proporcional. Bom, para a proporcional, o Partido Republicano foi o primeiro, se eu não me engano, a fechar essa nominata para a proporcional. Você inicialmente apresentou 24 candidatos e sabemos que é só 23 que pode concorrer. De que forma você vai resolver essa situação do teu partido, porque você anunciou 24? Eu anunciei 24 porque estatisticamente e historicamente, baseado em coisas, 10% dos pré-candidatos de qualquer agremiação tem alguma impedância ou algum problema ou desiste. Você já imaginou, porque eu tinha que anunciar, deixar de anunciar. Então, assim, Silvio, tenho certeza absoluta, nós não tiramos ninguém, tanto que algumas pessoas que tiraram o seu nome da nominata, tiraram por outros motivos ou interesse, ou porque foram seduzidos por proposta, não importa se é política ou econômicas, a não fazerem parte da nossa legenda. Que bom, que bom. É o menor mal aquele que vem primeiro, né? E a gente também quer tirar o joio do trigo, né? Essas pessoas não estavam no nosso trigal, pode ter certeza. E eu tenho a grata satisfação, não é, ou talvez o dissabor de queria chegar no dia e poder dizer, um de vocês vai ter que abrir mão porque só pode 23. E outra coisa, o mínimo para dar isso aí eram 8 mulheres ou do sexo feminino, nós temos 9. Para saber qual partido que tem isso. E não é como diz outro em política, um Zé Tigrão, todos eles têm o seu QI eleitoral muito bom, entende? Nós não temos assim pessoas que estão indo só para compor ou para fazer nome e um número. São todas pessoas politizadas já no nosso meio e acompanhando em torno de 2 anos. Você sabe muito bem que esse ano tivemos aderência de 2 ou 3 pré-candidatos. Nós já tínhamos nominata ano passado. Eu tinha 32. Ano passado eu tinha 32 e ninguém acreditava. E aí eu tive que fazer uma certa peneira ou uma seleção baseada em critérios técnicos, né? Benedetti, quais são os nomes que você tem na proporcional hoje? Eu peço os nomes e também qual é a posição deles, tá? Ou seja, o status deles na sociedade para que o republicano escolhesse esses nomes. Porque você tem todos os nomes aí? Não, outro dia eu tinha, hoje eu não trouxe a lista, mas eu posso te dizer o seguinte, Silvio, nós temos no meio educacional 3 professores. Certo. Na imprensa, nós temos 2 pessoas. Educação 3. Na imprensa, 2 pessoas. No setor de saúde, uma pessoa. Se colocar eu, mais uma, né? Entende? No setor metal mecânico, nós temos 3 pessoas, tá?
No comércio nós temos uma pessoa. No setor de serviços nós temos mais 2 pessoas. No meio agrícola nós temos uma pessoa. Né? Se colocar eu também, que sou agricultor e entendo de agricultura, são 2, né? Só para tu ter uma ideia, eu que estou capitaneando o partido, eu tenho vários setores que eu atuo, principalmente no meio educacional, na saúde, na indústria, no comércio e na área econômica. Então, são 5 setores onde eu tenho formação e pedigree para opinar e para saber o que nós estamos fazendo. Muito bem, então são 3 na educação, 2 na imprensa, 1 na saúde, 3 no metal mecânico, 1 no comércio, 2 nos serviços e 1 agrícola. Desses pré-candidatos que você tem, quantos são novos na política aqui em Santa Rosa? Eu tenho feito essa pergunta para todos os presidentes, quantos são novos e quantos os republicanos têm que já participaram de outras eleições, mesmo que em outros partidos e migraram para os republicanos? Se eu não me engano, 3 ou 4. 3 ou 4. 3 ou 4? Eu esqueci aí, o tenente Amarildo, vou citar o nome, em detrimento, militar. Tinha me esquecido. Militar. Tá, e tenente Amarildo já participou de outras, o Aldo também já participou, o Galo, eu estou sendo injusto porque não foi o meu objetivo quando eu coloquei os representantes da sociedade. Claro. Tá? Entende? Porque nós queríamos o quê? Olha aqui, ó. Então, assim, ó, Silvio, a gafe do Silvio de sempre, né? Quando nós encontramos a Deise, não vazou. A Deise pedindo para ele mandar um abraço aí. Então, assim, ó, Silvio, nós buscamos o quê? Renovação, tá? Nós buscamos a renovação, por isso que nós não queremos a política antiga, nós somos contra a perpetuação no poder, nós somos contra o que está acontecendo em Santa Rosa, onde tem currais eleitorais, currais políticos, onde as pessoas são submissas a politiqueiros, entende? Então, tu pode ver que aquilo que nós falamos, nós fizemos. Nós só prometemos aquilo que nós podemos cumprir. Então, tu pode ver que aquilo que nós falamos está aí, está aí o exemplo. Não tem um vereador aí, entende? Não tem um vereador. E nós queremos que a população veja isso. Ou seja, o partido não tem nenhum candidato que busque a reeleição. Não, exatamente. Não tem. Exatamente. Certo. Bom, todos os partidos, ô Benedetti, que o Plural Entrevistas tem colocado aqui na mesa como presidente, ou como vice, ou presidente interino no lugar do vice, bom, não importa, tem colocado essa palavra. Nós queremos renovação. Mas né? Todos têm feito que isso. Ótimo, que Todos ótimo. têm feito isso. Inclusive aqueles que já têm vereadores na Câmara de Vereadores. Tá? Inclusive aqueles, e a pergunta que eu fiz foi a mesma. De que forma o Republicanos vai tentar envolver, sabe, ô Benedetti, os eleitores para que apostem nessa renovação? Porque até mesmo aqueles que têm candidatos na Câmara de Vereadores pedem por renovação. Tá? Ou seja, pedindo por renovação, já descarta ali uma possível reeleição. Ou não. Tá? Ou não. Você acha que as pessoas estão preparadas realmente para ter essa decisão de renovação? Aí é que está. Vê bem. O dever de informar, além de ser da imprensa, é dos representantes que comandam as siglas. Tá? Por que é importante? Isso tem que ter o senso crítico. Por isso que eu falo da educação. O poder de percepção e de fazer crítica depende do nível educacional. Porque o assistencialismo político ou econômico na política de Santa Rosa é enorme. E vocês viram recentemente, na época da pandemia, como é que funciona. Eu queria que os representantes do povo fossem pela consciência do povo, pelas coisas, pelas necessidades não supridas pelos atuais. Vocês vejam bem, eu me esqueci aqui, um representante do meio esportivo, o Bola, Bola e mais tem mais à medida que eu vou me lembrando os representantes,
né? São pessoas envolvidas no esporte, tem mais gente também aqui que eu não estou me lembrando, mas tem pessoas envolvidas no segmento religioso também, né? Então, nós tentamos cooptar todas as pessoas em todos os segmentos sociais e de todas as classes sociais. Tem gente do centro da cidade, dos bairros, do interior, que representam a comunidade de Santa Rosa. Opção o povo vai ter. Tá? É importante isso, é importante que o povo se represente. Muito bem. Benedetti, encerrando a parte também das proporcionais, com esses, são 23, você vai ter que tirar Sim. um, né? Ou a sigla em si vai ter que entrar no consenso para que seja 23. Tu sabe muito bem que precisa da homologação, isso... Da candidatura. Da candidatura. Óbvio. Então, tem uma peneira de situações, de legalidade, de negativas da justiça, tem uma justiça eleitoral, civil, criminal, e título e coisa. Uma série de fatores. Uma série de fatores. Tudo bem. Eu falei no início que essas eleições aqui em Santa Rosa são atípicas e elas já começaram bastante acirradas, né? Exemplo de todas, que começa com uma certa disputa, né, de cada um provar que é o melhor nome para o eleitor, porque na verdade o alvo é o eleitor, né? E por isso que essas eleições, sendo atípicas com 5 candidatos, que estão disputando voto a voto, que estarão disputando, voto a voto, estão numa pré-campanha por enquanto. Benedetti, ultimamente tivemos aí um episódio que chamou muita atenção da comunidade, tá? Chamou muita atenção da opinião pública e principalmente de partidos políticos. Qual é a tua opinião? Eu fiz isso para o Cola, essa pergunta fiz também para o MIG, né? Qual é a tua posição, a tua opinião com relação ao que ocorreu com uma reunião do PP, onde um presidente do partido, que é o PRTB, que foi o Vitor Vinícius Vilar, que esteve aqui, acabou fotografando situações que ele tornou pública naquela reunião. Qual é a tua opinião? Bom, eu vou falar do que eu sei pelas mídias sociais e pelas informações. Aquelas fotos que eu vi também nas redes sociais, eu vi, depois eu tentei me inteirar, vi comentários do presidente do PP e vi também comentários do presidente, do seu Joel Fachin, não sei o que ele é. Vice-presidente. Muito bem, coordenador de campanha. Eu vejo que o Joel Fachin leu realmente as resoluções políticas e eu fico contente porque ao menos tem consciência do que estava fazendo, né? E aquilo que ele falou é verdade, não tem nada que impede de se reunir. Mas eu vou falar aqui, você falou que o Vitor Vinícius, que presenciou e é presidente do PRTB, mas pelo que eu sei, ele não foi lá como presidente de partido. Não. Primeiro que ele não foi convidado. Ele foi lá como cidadão para ver o que é o absurdo do absurdo. O pessoal fala a nível nacional do presidente Bolsonaro, isso e aquilo, e fala dos governadores, falam dos prefeitos. Mas vamos falar na nossa cidade. A saúde pública da nossa cidade, o prefeito tem poder de fazer a sua orientação. Tanto que ele disse em outros meios de comunicação que ele põe o presidente da Fundação Municipal de Saúde que quiser e ele faz o que ele manda. Ele falou isso e eu tenho um vídeo onde ele fala isso, numa discussão com o presidente da Fundação Municipal de Saúde. Mas no caso em questão, se eu não me engano, 3, 4 dias antes, o prefeito de Santa Rosa, senhor, meu amigo Alcides Vicini, fez um decreto aonde não poderia haver aglomerações e tinha que as pessoas, quando houvesse, observasse as diretrizes do distanciamento social, tá? E a isolação e tomar certos cuidados e usando os EPI. Naquela foto que eu vi o prefeito sem máscara, eu vi o assecla dele com o microfone na mão, falando em alto e bom tom. Eu vi, porque tem um vídeo também, tá? E vi N pessoas não respeitando o distanciamento social para o isolamento social.
Então, o prefeito fez um decreto aonde ele não cumpriu e estimulou a aglomeração. Isso é caso para quem vê. Isso é caso para ver o Ministério Público. Aonde está o Ministério Público? Porque, pelo que eu sei, ouvi que foi feita uma denúncia para Polícia Militar, Brigada Militar, às 19h19. E a polícia, Brigada Militar, só foi lá às 11h da noite, depois que o evento tinha acontecido, tinham, não sei se tirado o tiragosto, porque me falaram que tinha 50 quilos de linguiça, e 50 quilos de linguiça, 300 gramas para cada um, dá para 150 pessoas. E tinha fumaça na churrasqueira, tudo isso. Isso não cabe a mim querer... Eu estou falando o que eu ouvi, e que fecha com as 150 pessoas que disseram que tinha lá, e que fecha com as fotografias, e que fecha com o que eu sei. Então, assim, isso é um absurdo. Isso é caso de impeachment do prefeito. O prefeito, sim, improbidade administrativa, ele não faz as coisas do decreto, ele não segue e ele estimula ao contrário. E daí falam do Bolsonaro. Eu acho engraçado. E dizem que são bolsonaristas, entende? Pô, dá para ver. E ele não usou máscara, ele fez um decreto onde todo mundo era para usar o EPI, e ele não usou. O ASECLA dele também estava lá. Então, eu não entendo o Silvio Brasil. É aquilo que diz, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Esses são os caras. Imaginam se essas pessoas que governam o nosso município fazem isso aonde a gente vê num ato desse. Tu imagina o que acontece por trás. Não penso que Brasília é corrupta sozinha. A base também é corrupta. A base também. E nós só queremos ver no deslinde dessa pandemia o que vai acontecer em Santa Rosa. Várias coisas em Santa Rosa. Depois eu vou te falar. Se nós tivesse a guarda municipal, nós não precisaríamos, porque a fiscalização quem faz é a guarda municipal. Uma das funções primordiais da guarda municipal não é fazer multa, não é só cuidar do trânsito, não é só cobrar, ver o parquímetro, é principalmente fazer fiscalizações nas quais o habite-se ou as resoluções do prefeito forem emitidas, para ver se elas estão sendo cumpridas. Saneamento básico, saúde pública, isso aí. Então, aí que está um dos motivos que nós queremos criar a Guarda Municipal. Não vai encharcar nada para a sociedade. Tá, Benedetti, você acaba de citar aqui, né, uma opinião sua, que você defenderia um impeachment, né, um impedimento do prefeito Alcide Sim, por descumprimento do próprio decreto municipal. Mas isso é uma imoralidade. O que é o serviço público? Legalidade. A legalidade não era um decreto? Tá? A impessoalidade é para todos os cidadãos. E a moralidade, onde é que está? Se o próprio cara que emite o decreto não cumpre. Bom, isso é óbvio que é uma opinião do doutor. Não é só opinião, Silvio. Isso é um absurdo. Eu tenho vergonha de fazer parte do mesmo grupo de cidadãos desse cara. Ele faz um decreto e faz o contrário. A não ser que ele me prove que aquilo lá é fake news. Tá entendendo? Eu já disse. Eu estou falando baseado nas redes sociais e no que eu vi. Agora, eu ouvi falar que tem 70 fotos, tem vários vídeos. Aquela lá foi uma divulgada, uma ou duas que eu recebi, que todo mundo recebeu aí. E até tem uma chacota para o prefeito, criaram uma indústria de fábrica de máscaras invisíveis. Olha só, eu vi uma explicação do Joel Fachin e não sei de mais o outro, não sei se foi o Bolinha. Primeiro disseram que era uma máscara invisível que o prefeito estava usando. Depois disseram que era uma reunião do partido. Depois disseram que era os FG e o CC da prefeitura. Depois não sei o que dizer. Cara, quando tem muita explicação para um fato só, é porque algum rolo tem. O povo não é bobo. E outra, por que a brigada foi 11h da noite lá? Vazamento de informação interna. Ligaram lá, sei lá, eu suponho. Gente, você já imaginou
depois de uma solicitação de um cidadão, porque, pelo que eu sei, o Vitor foi lá não como presidente de partido, nem como político, foi como cidadão de Santa Rosa. Porque ele estava em desafeto com o prefeito. E ele queria provar que o prefeito não é aquilo que diz parecer ser. Então, meu amigo Vicines, eu acho que o senhor deve uma explicação plausível para a sociedade. Entende? Agora, ó, eu confio muito no Ministério Público. O Ministério Público que tinha que ver isso. A saúde pública, quem faz a investigação ou a acusação não é o juiz, o prefeito, o executivo ou o judiciário. É o Ministério Público que tem que ver isso. Quem é que fiscaliza? Quem é que fiscaliza aí se o IBAMA está funcionando, se as coisas... É o Ministério Público. Quem é que fiscaliza as coisas de saúde pública? É o Ministério Público. Eu, quando fiz essa pergunta a você, achei que você ia responder da mesma forma como o Vitor respondeu quando eu perguntei para ele. O PP está ameaçando te processar. E ele respondeu para mim aqui, mas processar do quê? Vai tirar o quê de mim, né? Era mais fácil, antes... ao invés de me processar, admitir e pedir desculpa para a comunidade. Achei que você ia responder a mesma coisa. Não. Você vem agora com... Não, né, não, mas processar... Mas é cara de pau, hein? Mas querer inverter o papel da... Processar, porque eu acho que o Ministério Público tem que abrir uma sindicância e tem que processar o prefeito por descumprimento de ato administrativo. Por improbidade administrativa, você sabe que o prefeito não vai ser, em hipótese alguma, vai ter uma abertura na Câmara Municipal de impeachment do prefeito. Você sabe que não vai ter. Por quê? Porque ele tem a maioria lá? Você sabe que não vai ter. Isso você fala, né, na condição de presidente de um partido, fazendo parte de oposição, mas você sabe que isso não vai ocorrer. Mas você acha que o prefeito, sendo ele, né, como você citou aí, que foi a pessoa que assinou o decreto, que fez com que a população tivesse que cumprir aquele decreto, e ocorreu esse episódio lá na reunião, você acha que o prefeito deveria vir para a imprensa pedir desculpas à população? Mas com certeza. Mas eu conheço o prefeito Alcides Vicines de longa data, e não é porque nós somos adversários políticos que eu deixo de citar as suas qualidades. O que ficou feio foi o presidente do partido falar uma coisa, o superintendente do partido, o vice-prefeito falar outra, o prefeito falar outra, a polícia militar parece que deu uma explicação pífia, entende? É uma grande instituição que eu sei que exerce um trabalho nobre na sociedade, entende? E deixou a população o quê? Desconfiada, não acreditando no que aconteceu, entende? E eu acho, admitir o erro ou a culpa é uma coisa muito importante. Agora, eu não quero criar polêmica aqui. Agora eu quero saber, é o seguinte, eu sou um legalista. O que é ser um legalista? Segue as leis. O decreto municipal é tipo uma lei. Então, eu faço lei, mas não preciso cumprir. Eu dou ordem, mas não preciso ser executada. Que bagunça vira? Eu não, eu penso em hierarquia. Entende? Quantos candidatos o Republicanos pretende fazer na Câmara dos Vereadores? Ou seja, quantas cadeiras pretende conquistar? Olha, nós pretendemos conquistar de 2 a 3 cadeiras. 2 não abrimos mão em hipótese alguma. Porque a gente já está pensando lá na frente na governança, né? Nós temos convicção e certeza que o povo de Santa Rosa vai optar por coisa nova. Pessoal, primeiro que nunca aconteceu isso em Santa Rosa e no estado do Rio Grande do Sul não acontece reeleição do pessoal que está no poder tanto tempo assim. Você fala do governador, né? Governador, isso sempre aconteceu. E na nossa cidade, mesmo depois da reeleição do atual do existente, colocar do mesmo grupo político também não aconteceu. Nós tivemos o PT, para quebrar essa sequência nos últimos 30 anos, e tivemos o PMDB, não é verdade? Então, sempre foram 2 vezes. O atual agremiação política que domina a prefeitura, ela não conseguiu emplacar uma 3ª vez. Ela não conseguiu. Pelo que eu saiba, não conseguiu. Né? Então, aqui também não acredito que isso vai acontecer, porque o pessoal sabe das mazelas do poder. Tá? As mazelas do poder faz com que sejam colocadas pessoas que administram ou vão fazer legislação ou trabalhar em benefício do grupo político deles. E isso que nós queremos quebrar em Santa Rosa. Muito bem. Portanto, aqui conversei com o presidente interino do Republicanos na condição
em virtude que a presidente não pode vir nesse horário, o doutor Benedetti, ele que também é pré-candidato pelo Republicano nas próximas eleições. Doutor Benedetti, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui, sempre um prazer mesmo, e as suas considerações finais. Eu queria dizer o seguinte, Silvio, que é importante a imprensa não marrom, né? A imprensa séria, informar, não é tomar posição e nem fazer crítica. Eu acompanho os grandes grupos da imprensa nacional e eu noto cada jornalista que faz o dever dele da imprensa, de jornalismo, que é informar, não informar com participação de cunho ideológico ou de posicionamento. E eu noto que sempre tem algum jornalista que, ao comentar uma informação, no final ele dá uma pitada dizendo a posição dele. E eu não concordo quando a pessoa, principalmente nas informações da política, nem vou falar no plano econômico isso e aquilo. Porque a imprensa informando adequadamente, como é nesse episódio aí, que você me relatou aí da semana passada, o que a imprensa tem que fazer? É o que está fazendo, informando e dando oportunidade para as pessoas se explicarem. Portal Plural ouviu ambas as partes, de um lado e ouviu do outro, no mesmo dia, tá? Portal Plural fez isso. A hora que aquelas fotos foram publicadas no perfil pessoal do Vitor Vinícius Vilar, presidente do PRTB, ele publicou no perfil pessoal dele. Logo depois, nós do Portal Plural, no caso eu como repórter e âncora do programa Plural Entrevistas, entrei em contato já com a assessoria de imprensa do Partido Progressista, tá, no caso do prefeito, para que no dia seguinte tivéssemos aqui, como tivemos, alguém falando sobre aquele episódio. Tanto aqui vieram Joel Facim e veio também o Bolinha, que é o presidente do PP e o vice-presidente Joel Facim. No mesmo tempo, nós também convidamos e veio aqui o Vitor Vinícius Vilar, posterior às colocações do Joel Facim e do Bolinha. Não íamos colocar aqui, fazer confronto entre os dois, porque isso seria desnecessário, desgastante, e não era o cunho, não era o objetivo do Portal Plural. Por que o Portal Plural não resolveu entrar em contato com o prefeito naquelas entrevistas? Porque eu pedi representantes de ambas as posições. Vieram os dois, aceitei. Veio o presidente, veio o vice-presidente, que é coordenador de campanha. Veio o Vitor Vinícius Vilar, foi o que postou, ele veio aqui, acompanhado, obviamente, mas veio. E cada um teve a sua posição de forma democrática e de forma imparcial e isenta, como o Portal Plural sempre vem trabalhando. Não, exato, Silvio, deixar bem claro aqui, eu estou falando como cidadão. Claro. Como cidadão e como presidente do Partido Republicano. Eu me sinto indignado com a situação devido que eu emito um decreto que tem valor de lei, e aos meus súditos, e eu dou o péssimo exemplo de não fazer, de como não fazer e não seguir o que eu editei. É só essa a questão. Agora, se é fake news, não cabe a mim querer dar explicação aqui. Quem tem que se explicar é quem fez essa M aí, não é eu, entende? E nem o povo. O povo quer só entender o que aconteceu, só isso. Benedetti, muito obrigado a você, obrigado à presidente do teu partido que entrou em contato comigo falando que você viria, que ela não pode em virtude do horário. Obrigado pelas colocações, pelas informações que você trouxe aqui a respeito do Republicanos. Ok, obrigado pelo espaço. E Dona Luci Milani, eu estou lendo aqui o seu comentário, né? E eu posso responder sobre o seu comentário, né? Ela diz o seguinte: fiquei indignada com o programa do Bodocasso, tirando sarro de quem usa máscara. Achei um desrespeito deste programa, tinha muita admiração pelo jornalista, mas fazer um programa desta baixaria que vi. Bom, Dona Luci Milani, respeito a sua opinião, respeito o seu comentário, né? E sobre as questões das máscaras, eu mesmo aqui no Plural Entrevistas, eu disse o seguinte: entrevistado aqui, participação de nossos analistas é com máscara. Não vou aceitar ninguém sem máscaras aqui no estúdio. Tá? Tanto que o Leonardo Vicini, que ele vinha não usando máscaras nos seus trabalhos, eu disse a ele, aqui no Plural Entrevistas, quando você vir, a sua próxima aparição será com máscaras. Tá? E a maioria
dos âncoras do Bodocasso, o âncora na verdade é o Gelson Weyer, estava com máscara. Eu estava com máscara. O Pavel Balkin com máscara. Leonardo Vicini não estava com máscara, mas ele vai estar na próxima sim. Tá? Então, assim, sobre a questão das máscaras, eu espero que tenhamos esclarecidos. Com relação à plasticidade do programa, o Bodocasso é um programa para fazer isso, para dar Bodocasso em qualquer que seja, com toda a isenção e toda a imparcialidade. Até eu, dona, deixa eu ver aqui o nome dela, dona Luci Milano, levei um Bodocasso de um pessoal aqui do Portal Plural que fez uma brincadeira que eu caí feito um babaca, entendeu? E foi motivo de riso aqui no estúdio. O Bodocasso é isso, o Bodocasso não escolhe privilegiados, o Bodocasso é geral, tá bom? Programa Plural Entrevistas, segunda edição, em nome da Churrascaria Irmãos Boles. Vá almoçar hoje na Churrascaria Irmãos Boles. Olha, almoço gostoso com aquele tempero caseiro. É só na Churrascaria Irmãos Boles. E você pode encomendar marmitas e churrascos aos domingos. Telefone 3512-3145, 3512-3145 ou 99964-9756. 99964-9756. Quer almoçar? Um temperinho gostoso, temperinho caseiro, é na Churrascaria Irmãos Boles. A qualquer momento, o Portal Plural volta com mais informações, seja de Santa Rosa ou da região, porque você sabe, aconteceu, está no Portal Plural. E amanhã estará aqui comigo o presidente do Democratas, o André Albino. Um abraço.